Oi pessoal, bom dia, aqui é o seu Silva. Então pessoal, hoje eu tô trazendo aí uma coisa que é pertinente a muita gente. O que acontece? Uma das coisas que eu tava configurando aqui, e vai ser bem improvisado mesmo. Uma das coisas que eu gosto muito de utilizar, muitas das ferramentas que eu utilizo, tem um certo pacote que era do Python chamado UEBERZUG. E o que ele fazia? Ele basicamente conseguia colocar imagens de alta resolução dentro do terminal. Só que o que acontece? O cara que fazia isso daqui, ele foi tão assediado, essas coisas de cibernética aqui, por conta dessas aplicações, assim, o pessoal não entende às vezes que em coisa de open source não existe bem um suporte, uma pessoa que faz isso por iniciativa, mas o cara era tão assediado que ele cagou o pau e tirou o troço mesmo, sabe? Então não dá mais para você instalar, por exemplo, ele recomenda que a instalação pelo pip. Esse troço não existe mais lá nos repositórios do Python. Ele é uma aplicação largamente utilizada, por exemplo, no Ranger, no YouTube Fuzzy Finder, que eu quero mostrar aqui para vocês como instalar para testar e mostrar executando. É uma prova de que está funcionando. E qual que é o problema? Agora a instalação desse negócio está muito mais difícil. Antigamente era super fácil, eu ia lá, colocava o pips e conseguia colocar em qualquer Linux. Agora está um pouquinho mais complicado. Bom, como é que acontece? Ele ainda existe aqui na Art User Repository. Se você usa alguma distribuição baseada no Art, o Zug, você consegue instalar isso fácil usando o Pack Manager, tá? Agora o problema são são em outras distribuições. Por exemplo, aqui não dá para você utilizar o apt para baixar, mas eu consegui achar um jeito de você baixar o .deb dele. Literalmente eu pesquisei o eberzug.deb, achei aqui esse site, né? Ele mostra aqui os pacotes que você pode baixar do eberzug. No caso tem aqui do Debian, né? Você pode, foi ele que eu utilizei aqui. Você clica, ele vai abrir aqui essa página. Fala, olha só, para você conseguir fazer a instalação, você tem que ter essas dependências aqui entendidas, tá? Lembrando que o eberzug, o eberzug GitHub, aqui, o cara decidiu, né? Olha só, decidiu acabar com o projeto, etc. O cara ficou realmente de saco cheio. Ainda é possível você conseguir o código-fonte dele, tá? O problema é que você clica aqui nas tags, você vem aqui os negócios. O problema é que eu não faço ideia como é que faz a instalação com o código-fonte disso daqui. É uma coisa assim que não tem exatamente um compilador, entendeu? Não é uma coisa mais diferente. É um programa que funciona com base em daemon, né? Se ele ficasse rodando lá atrás, e quando você provocasse ele ia funcionar trabalhando aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou instalar um fork do YouTube Fuzzy Finder e vou ver se a instalação do UberZug funcionou. Primeiro eu vou baixar aqui algumas dependências. Acho que eu não cheguei a clonar o Git daqui. Essa máquina aqui é nova, eu ainda não fiz a instalação, verdade. Sudo nala install git. Enquanto ele vai fazer a instalação, então o que acontece? Você vai, baixa essas dependências, baixa o programa pegando esse link aqui. Eu baixei usando o wget, tá? Baixei assim mais simples, usei lá o wget. O que acontece? Antigamente até existia alguma forma de você instalar ele usando o apt, só que não existe mais. Então essa é a forma que você vai fazer para instalar. Você vem aqui, baixa usando o wget, arranja um jeito de ter esse .deb. Então, uma vez que você tem esse .deb, no caso já tem aqui o eberzug, você vai dar um sudo dpkg, que é a forma de instalar pelo terminal os arquivos .deb, -i para instalar e colocar o eberzug. Você mete o enter, ele vai fazer a instalação, né? Aqui, cheio de diretórios atualmente instalados, etc. Pronto, já está feita a instalação do eberzug. Só que eu ainda quero tirar uma prova real. Vamos para lá. Git clone. Aí, vai clonar YouTube Fuzzy Finder. CD, YouTube Fuzzy Finder. Esse aqui é um fork dele, na verdade, né? E eu gosto muito de usar esse fork do YouTube Fuzzy Finder. E o que acontece? Como eu falei, o eberzug, ele é utilizado para fazer aqui imagens de alta resolução dentro do seu terminal. Vocês já devem ter visto eu fazendo algumas coisas parecidas, tipo pesquisando alguns canais, em alguns vídeos no meu terminal lá do... Como é que fala? Do Art mesmo, do ST. Eu tenho aquela interface do DWM. Só que aqui eu estou usando o Mint XFCE.
né? Cadê? Ele deve ter aqui a guia de instalação. É só construir desse jeito mesmo. Tudo make install não é diferente não. Tudo make install. Parece que tá funcionando. Vou fechar aqui. Vou abrir um outro terminal. Vamos testar aqui. YouTube Fuzzy Finder -T para thumbnail, L para um loop. Vou colocar aqui Seu Silva. Olha aí, essas aí as thumbnails, o programa do Python, o Eberzug, que começa a colocar, né? Pode ver assim, só com Seu Silva não aparece muitas minhas coisas, né? Agora se eu colocar Seu Silva DWM vai aparecer alguns dos meus vídeos aí. Aí, tá vendo a thumbnail do canal, etc. O jogo do bobão Seu Silva. Então, é isso daí, pessoal. Era isso que eu achei pertinente colocar. Porque o que acontece? Recentemente eu coloquei numa das partições essa distribuição aqui, né? O Linux Mint, essa nova versão aí. Parecia bem legal. E o que houve? Eu não tava conseguindo colocar o Uberzug. Só que esse é um programa, cara, muito famoso e muita gente mesmo utiliza esse cara. Agora, aí eu fiquei, né, naquela coisa, cara, como é que eu vou conseguir utilizar isso? Pelo menos, então agora eu tenho pelo menos alguma forma de ajudar vocês, né? Pessoal que usa o Arch ou derivados dele, não tem problema nenhum. Você usa o Pacman, etc. Mas agora e para os outros, como é que eu vou fazer a instalação? Bom, você arranja um jeito de ter o DPKG aí. Eu sei que inclusive dá para colocar o DPKG no Arch Linux que eu tenho. É possível você fazer a instalação de programas .deb no Arch, tá? Ou derivados, desde que você tenha as dependências daquele programa supridas. Então você faz isso. Usa o DPKG usando esse link aqui. Você baixa esse .deb. Ou então parece que no Void também tem algumas formas de você baixar os pacotes dele, só que eu não tenho certeza como funciona não, tá? Eu não conheço muito essa distribuição, então eu não saberia dizer. Agora é o seguinte, para aqueles... gente, existem meios, eu ouvi dizer que tem meios de fazer isso, de colocar o Pack Manager para trabalhar em... o Pacman, tá? O Pack Manager do Arch para trabalhar em distribuições derivadas do Debian. Eu ouvi dizer que isso é possível fazer, mas eu não recomendo. E mesmo a galera que faz essa gambiarra para fazer isso, também não recomenda fazer muito. Tem aí uns prós e contras. Se você alguma vez pensou nisso para instalar o Obeso, bom, você não precisa mais disso. Acabei de mostrar uma solução. Então era isso que eu tinha a apresentar hoje, pessoal. Uma coisa bem pertinente que eu fiquei pensando, né? Então tá aí uma coisa bem... O YouTube Fuzzy Find. Esse aqui é um YouTube pelo terminal. Acabou que nem foi a coisa mais... Poderia ser a coisa mais interessante do vídeo, só que eu me concentrei na instalação desse pacote aqui que o cara descontinuou. Ele tirou mesmo de linha. Só que ainda tem alguns meios de fazer esse negócio funcionar. Eu acabei de exibir aqui. Então era isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. E o que é interessante dessa aplicação, ela também funciona para aqueles... Aqui, é um file manager como é que diz? Um file manager que funciona pelo terminal, né? Que é o Ranger. Se eu não ativei aqui as configurações dele, mas ele teria aqui um meio para ficar visualizando e ver a imagem. Se vocês verem lá meus vídeos do DWM que eu tava fazendo a customização, eu usei muito desse recurso, que ele ficava carregando. Aí eu vi a thumbnail aqui da foto, e quem faz esse trabalho é o Eberzug. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Isso aí.